Capítulo 140, mais importante. Autor, Minguiu. Tradutor, Blue Spark. Revisor, Loliveira 3. QC, Amnésia. O exército de controle de pragas que o clã Purcell enviou foi despachado para os lugares onde Zal Haidrin lançaram as pragas. Eles receberam uma área de jurisdição. As ações detalhadas das equipes de controle de pragas que eram compostas dos escravos foram registradas nas estações de transmissão do distrito a que pertencem. Desta forma, os relatórios foram facilmente transmitidos das estações de transmissão para o clã Purcell. Enquanto isso, Nate foi deixado para trás na fortaleza Benil, pois ele apenas retardaria o exército de controle de pragas que era composto de magos e guerreiros com um nível de cultivo mais alto do que ele. Normalmente, o clã não enviaria um mago, mas em casos de infestação de pragas, seriam mandados 5. Mas agora a situação foi diferente. Esses magos eram conhecidos por possuírem um conjunto baixo de habilidades de ataque único, e possuíam habilidades de ataque de efeito em área muito boas. No caso de uma praga normal, eles podem usar várias habilidades mágicas e suprimir a infestação. No entanto, ao chegarem, ficaram chocados ao ver que os campos haviam se tornado como um campo de batalha. Parece que há uma guerra entre os escravos e as pragas. Embora eles fossem apenas escravos, ainda era surpreendente ver o quão ferozes eles eram enquanto lutavam contra os insetos. Em todo lugar nos campos, tudo o que eles viram foram as mesmas cenas. Grandes insetos gordos estavam roendo as plantas de trigo enquanto os escravos atacavam qualquer praga que eles viam e os atacavam até a morte. Havia até mesmo escravos que pareciam pálidos e estavam deitados, obviamente cansados e desmaiados. Enquanto o exército de controle de pragas observava mais, eles ficaram novamente surpresos ao ver as cenas de campos distantes. Junto com o distrito de Nate, parece que vários outros distritos também foram afetados. O exército nem imaginava o tamanho do dano. O líder do exército era um mago de fogo que viu a situação e imediatamente ordenou a um guerreiro, dizendo: imediatamente retorne para a fortaleza Benil e informe a situação aos anciãos. Diga-lhes para elevar o nível de emergência ao mais alto nível e pedir reforços imediatamente, caso contrário, não haverá nenhuma colheita este ano nas planícies de Lika. O guerreiro era um líder de equipe no exército de controle de pragas, um guerreiro de 6º nível, que imediatamente correu em direção à fortaleza Benil. O mago líder não ordenou de imediato que o exército iniciasse o extermínio de pragas, em vez disso, ele se virou e deu uma ordem. Ele disse: todos devem recuar a 50 metros das plantas de trigo e estabelecer uma zona de segurança de 10 metros por 10 metros. Winger, vai e cure os escravos feridos e exaustos. Depois, peça-lhes para ajudar na formação das zonas intermediárias. Equipe de retransmissão de mensagens, contorne as planícies de Lika onde houve infestação e passe a ordem para eles. A equipe de retransmissão de mensagens imediatamente obedeceu, eles montaram em seus cavalos e foram para diferentes locais. Enquanto isso, os outros guerreiros foram imediatamente para o campo. Ao mesmo tempo, Winger, que era um mago da água, foi para a área onde os escravos desmaiaram e que foram feridos. O líder do exército, depois de ver que tudo estava seguindo de acordo com suas instruções, começou a recitar vários encantamentos em voz baixa. De repente, uma salamandra serpente apareceu e imediatamente voou em direção aos campos quando se posicionou na zona de segurança. Os outros magos também começaram a lançar suas habilidades mágicas nos campos que estavam infestados, evitando danificar os campos que já estavam protegidos das pragas. Olhando para o quão bem ele instruiu o exército, o líder parecia ser muito experiente em lidar com casos de pragas de insetos. Então, os outros guerreiros do exército pegaram suas armas e começaram a formar a zona de segurança de 10 por 10 metros. Como a zona de segurança era ampla, era difícil evitar o desperdício de muitos campos de trigo. Infelizmente, esses magos não sabiam que a infestação foi induzida artificialmente e começaram a atacar usando o método normal de extermínio. O método foi realmente útil em casos de pragas de insetos normais, mas agora eles viram que seu método não era eficaz contra essas pragas. Zal Haidrin não estavam muito cansados hoje, mas ainda decidiram voltar ao espaço depois que chegaram às zonas de barreira de vento. Uma vez que eles estavam preocupados com o que estava acontecendo lá fora, eles usaram a tela para observar o que estava acontecendo dentro de um raio de 500 metros. O que eles viram foi realmente além de sua imaginação.
Esses grandes insetos estavam roendo o trigo tão rápido que não parecia natural, deixando apenas o colmo. Então, depois de roerem um trigo, os grandes insetos saltaram imediatamente para o próximo trigo disponível. Green respirou fundo, sorriu e disse: agora sei por que o clã Purcell enviou um grande exército. Zalrai assentiu enquanto se apoiava no sofá. Ele respirou fundo e disse: devíamos descansar por 2 dias e observar. Se eles puderem exterminar a praga dentro de 2 dias, vamos lançar mais. Se no caso deles não conseguirem resolver isso dentro de 2 dias, Vovô Green deve ir visitar o clã Purcell e quebrar o noivado. Green assentiu com a cabeça e disse: jovem mestre, é melhor voltarmos para a Montanha de Pedra e voltarmos daqui a 2 dias para ver os resultados. Discordando, Zalrai balançou a cabeça e disse: primeiro, precisamos voltar para as Terras Negras e entregar o óleo extraído para a cidade-casa. Então, pediremos a Laura que compre sacos para que possamos usar para o empacotamento do milho processado. Desta vez, não estamos esperando nenhuma renda das vendas do milho, isso é para ajudar a aliviar o fardo dos escravos e plebeus em todo o ducado de Purcell. Como esse é o caso, precisamos colocar vários escravos nas montanhas de pedra para extrair óleo. Green concordou. Embora seu ódio pelo clã Purcell fosse mais profundo do que o de Zalrai, ele não queria que suas ações fizessem com que a população em geral passasse fome até a morte. No continente Ark, as pessoas acreditam em deuses, exceto os magos sombrios. Esta foi a razão pela qual ainda há restrição nas ações das pessoas, pois elas acreditam que serão punidas pelos deuses se alguma vez fizerem algo de ruim. Depois de chegarem a um acordo, eles voltaram para o castelo nas Terras Negras, onde havia uma usina gigante de processamento de milho que agora trabalha em tempo integral. Havia 2 maneiras em que o milho era processado. Primeiro, era o que os nortistas chamavam de milho, no qual descascavam as cascas e processavam o milho para ser comestível. O segundo, eles estavam fazendo a farinha de milho. Isto foi feito moendo o milho, que era relativamente problemático. Estas farinhas foram as que foram transformadas em fubá. A fim de acelerar o processamento de milho, Zalrai recuperou um grande número de mortos-vivos que estavam estacionados na montanha de pedra. Mortos-vivos não precisam descansar e podem trabalhar continuamente, por isso Zalrai estava confiante de que ele poderia suprir as necessidades do ducado de Purcell, caso o efeito da infestação das planícies de Lika começasse a se manifestar. Como a capacidade de trabalho dos escravos era limitada, eles eram designados nas partes técnicas do processamento, enquanto os mortos-vivos faziam qualquer outro trabalho relacionado à força. Além disso, Zalrai teve que criar 100 bestas gnus escamadas no espaço, 10 dos quais seriam usados para puxar as carroças para entrega, enquanto o restante era usado para ajudar em assuntos relacionados à moagem do milho. Há um total de 10 mós e 20 rolos que eram inadequados se o cronograma de processamento normal fosse seguido. Assim, Zalrai decidiu ordenar que todos os escravos masculinos se concentrassem em trabalhar com o processo de trituração e designar os mortos-vivos para as outras etapas. Lidar com tudo isso fez Zalrai incapaz de checar a situação nas planícies de Lika depois de 2 dias. Além disso, ele não tem muitas pessoas disponíveis para uso, uma vez que eles já foram designados para diferentes tarefas, como vigiar as Terras Negras e a Montanha de Pedra. Zalrai, então, decidiu reduzir os mortos-vivos que estavam defendendo a Montanha de Pedra pela metade, transferindo os mercenários comuns que viraram mortos-vivos para as Terras Negras. Depois disso, Zalrai entrou em contato com Zhao Zui, que estava no pântano do cadáver apodrecido, perguntando sobre a situação lá. Zhao Zui retornou uma mensagem que afirmava que o pântano do cadáver apodrecido não era realmente um pântano. Havia lugares que se parecem com ilhas onde as árvores crescem e algumas bestas mágicas vivem lá. A equipe de Zhao Zui ocupava uma pequena ilha. Eles fizeram disso a sua base enquanto pegavam as bestas mágicas mortas-vivas de baixo nível, bem como coletavam as sementes das plantas que cresciam lá. No momento, a equipe de Zhao Zui estava no fundo do pântano do cadáver apodrecido, a algumas centenas de quilômetros da fronteira. Continuando a ir mais fundo parecia bastante difícil, assim eles prepararam para entregar o que eles haviam acumulado primeiro. Zalrai concordou com a decisão de Zhao Zui. Comparado com as ameaças do clã Purcell, o pântano do cadáver apodrecido representava um perigo muito maior. Afinal, mesmo se o clã Purcell atacá-los, eles poderiam se esconder no espaço. Este não foi o caso com a ameaça do pântano do cadáver apodrecido.
Se eles quisessem viver nas terras negras com as gerações vindouras, eles deveriam resolver o problema proposto pelo pântano do cadáver apodrecido. Por causa desses pensamentos, Zhao Hai agora estava muito ansioso, ordenando que Zhao Zui continuasse observando. Obter mais informação sobre o pântano do cadáver apodrecido foi o mais importante. E este é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de nos seguir no Castbox, Spotify, TikTok e YouTube. Se inscreva, comente e compartilhe. Isso é muito importante. Fiquem todos com Deus. E até o próximo capítulo.